Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDICT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDICT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa recebe a representação da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, que foi uma das centrais que organizaram a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, ocorrida no último 7 de abril em São Paulo. Conferência essa que resultou na construção da Plataforma da Classe Trabalhadora 2022. Temos aqui o presidente da UGT, Ricardo Patá. Patá, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo a este Giro Sindical. Eu que agradeço, Renato, é um prazer muito grande falar com você e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento importante. Patá, a UGT foi fundada em 2007, reúne 1.300 sindicatos e representa aproximadamente 12 milhões de trabalhadoras e trabalhadores neste país. Conta um pouquinho para a gente sobre quais são os princípios e as concepções que levaram à fundação da UGT e como ela está distribuída, como que é essa representação nesse território tão grande que é o Brasil. Olha, a UGT nasceu em 2007 e com algumas características interessantes. A unidade, eram 3 centrais sindicais naquela oportunidade, a SDS, presidida pelo Alemão, a CGT, presidida pelo Salim, e a CAT, presidida pelo Laerte. E nós tivemos um exemplo exitoso, um ano antes, na Áustria, em 2006, com a unificação das centrais mundiais, onde nasceu a CSI. E o movimento sindical, com o conceito aplicado internacionalmente, com as nossas compreensões, é fundamental cada vez mais se unificar. Quando nós nascemos naquela oportunidade, nós nascemos com um tripé de considerações. A primeira, a cidadania, né? A segunda, a transparência, e a terceira, uma ligação muito forte com o mundo do trabalho. A maior parte dos nossos sindicatos, naquela oportunidade, eram por volta de 180, todos da base da pirâmide. E nesses anos, vamos fazer 15, brevemente, nós conseguimos ampliar em muito a nossa dimensão e hoje temos 1.300 sindicatos e representamos 12 milhões de trabalhadores. A maior parte deles da área de comércio e serviços. Com certeza, uma das maiores centrais do nosso país. Patá, a classe trabalhadora está vivendo sob permanente ataque desde 2016. Tivemos a reforma trabalhista, o fim da política de valorização do salário mínimo e a reforma da Previdência, apenas para citar aquelas medidas, aquelas reformas que são bem abrangentes e abarcam toda a classe trabalhadora. Como foi possível, nessa situação defensiva, construir a terceira CONCLAT? Veja que é só a terceira Conferência da Classe Trabalhadora, não acontece sempre. E como foi possível construir a sua plataforma, um documento que unificasse várias centrais e, com certeza, a maior parte da classe trabalhadora? Bom, nós tivemos um grave problema no nosso país com a saída da Dilma. Até então, as centrais estavam bastante unificadas. A saída da Dilma, de uma certa forma, distanciou um pouco, naquele primeiro momento, as centrais sindicais, ou por questões ideológicas, ou por questões pragmáticas, mas houve uma diminuição das ações que vínhamos fazendo até então. Porque tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, nós nos reuníamos com os presidentes rotineiramente todas as centrais e buscando nas nossas demandas, já com a presidência da República, que nós tivéssemos soluções importantes para a classe trabalhadora. Foi lá, na época do Lula, que construímos, por exemplo, a política do salário mínimo. Foi na participação do Conselhão, que todas as centrais participavam, que nós estávamos inteirados de todas as questões fundamentais e estratégicas do nosso país. Após essa situação grave, o Brasil, no campo do trabalho, sofreu um revés extraordinário.
porque o que foi construído como projeto na época pelo Temer, aprovado por uma Câmara de Deputados altamente conservadora e liberal, e demonstrou até uma certa raiva do movimento sindical, eliminou uma série de direitos estabelecidos na CLT e conquistados com sangue e suor do trabalhador durante quase 100 anos. E, em seguida, nós tivemos a eleição do Bolsonaro. E o Bolsonaro eleito, ele teve como um dos seus principais objetivos exterminar o movimento sindical. Já ocorreu com a própria reforma de 2017 do Michel Temer, que eram 7 itens que o ministro do Trabalho tinha apresentado, e chegou em mais de 120 itens, trazendo um prejuízo extraordinário, não só para o sindicato, mas para os trabalhadores, né? Eliminando uma série de direitos. E aí o Jair Bolsonaro, da linha do Michel Temer, querendo piorar. Não é? Com esse cenário e com a pandemia, não é? O movimento sindical maculado, porque, no primeiro momento, a sociedade ficou contra o sindicato por conta do imposto sindical, por conta de uma série de questões dos fake news que a grande imprensa colocava e que a sociedade nos enxergava com ressalvas. Na pandemia, voltamos a estar trabalhando juntos, as centrais sindicais. Isso foi extraordinário, porque nós já demos uma série de subsídios fundamentais na própria pandemia, com os protocolos que os governos assinaram, nós, sindicatos, antecipamos. No caso aqui de São Paulo, os sindicatos comerciais fizeram um protocolo das caixas de supermercado ter um acrílico entre ela e o operador de caixa, o número máximo de pessoas por metro quadrado dentro do supermercado, máscara, álcool gel, que no começo não tinha nada disso. E colocamos à disposição todas as colônias de férias, porque não tínhamos UTI. Você lembra disso? Nada, não tinha absolutamente nada. E o movimento sindical, naquele momento, deu um exemplo extraordinário de subsidiar, junto às empresas, a possibilidade das mudanças do mix para que deixasse de fabricar tecidos para fabricar máscaras, por exemplo, deixasse de fabricar certos artefatos metalúrgicos para fabricar o ventilador, que não tinha, por exemplo. Aí a sociedade começou a enxergar novamente, isso que foi fundamental, a relevância e o fundamento da existência do movimento sindical fortalecido. E aí, por conta de todas essas ações que fizemos, e praticamente se conversamos um dia sim, um dia não, com todos os presidentes, construímos um fórum dos presidentes, e aí terminou numa atividade em abril fundamental, que foi a Conclate, a terceira Conclate. Eu quero convidar a você que está nos assistindo a continuarem conosco para depois do intervalinho a gente seguir essa prosa que está muito boa aqui com o Ricardo Patá, presidente da UGT. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe Ricardo Patá, o presidente da UGT. Como a UGT tem incorporado no seu cotidiano, na sua ação sindical, aquilo que resultou da terceira Conclate, aquilo que é o documento, a plataforma da classe trabalhadora? Como tem sido isso na ação cotidiana? Bom, um dos trabalhos mais relevantes é nós conscientizarmos os nossos representados. E a UGT tem feito muito disso, dialogar, reuniões, algumas presenciais, mas a maior parte ainda, por conta da pandemia, continuamos fazendo através de plataformas, e principalmente a nível nacional, até nesse caso específico, a plataforma veio para ficar. E até nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, nós temos o 5G, então a tecnologia é um tema extraordinário e que o movimento sindical tem que estar capacitado para utilizar esse instrumento. E aí nós temos que usar exatamente as redes sociais para que nós possamos conscientizar os nossos representados. Eu sou presidente também dos sindicatos comerciais de São Paulo.
nós representamos 500 mil pessoas. Com uma estrutura diminuída por conta do que ocorreu em 2017, nós temos que utilizar uma série de outros instrumentos para fazer chegar nos balconistas, nos vendedores, nos açougueiros, né? Nos repositores, nos caixas. São dezenas de funções que nós representamos, com objetividade, e levar para eles algumas resoluções de forma didática, né? Os primeiros valores da importância do movimento sindical. Na maior parte dos grandes países democráticos, ou na totalidade, os sindicatos são pilares extraordinários e que ajudam muito a fortalecer cada vez mais as democracias. Então, o nosso pilar é exatamente aquele que capilariza democracia. Nós estamos traduzindo as decisões ocorridas na CONCLAT para conclamar os trabalhadores para duas questões fundamentais. A primeira, por aquilo que nós estamos lutando, o repactuamento de temas que perdemos. Então, cada categoria, nós temos um formato de colocar questões perdidas pela reforma e por esse governo Bolsonaro. Nós estamos valorizando muito o que está sendo feito na Espanha. A Espanha, em 2012, teve sua reforma, copiada por nós em 2017, e lá houve uma diminuição da massa salarial enormemente. 40% da população ativa lá está sob um regime de trabalho intermitente, com outro nome. E aí o que aconteceu? As pessoas trabalham 1, 2 dias por semana, os salários, com certeza, diminuíram muito, o consumo deixou de existir. Na pandemia, a Espanha dependia, e depende muito hoje, do turismo, não houve turismo. Aí os próprios empresários falaram, escuta, não dá para ficar com essa reforma, nós vamos repactuar. É o que eu imagino que vai ocorrer aqui no ano que vem. Nós vamos repactuar temas com próprios empresários, e isso nós estamos conscientizando os trabalhadores, a partir de agora, desses temas, da jornada, trabalho intermitente, ou seja, as questões sindicais, ou o custeio do movimento sindical. Nós não queremos que volte ao imposto sindical, mas tem que ter uma possibilidade para uma Assembleia de Trabalhadores decidir, olha, eu quero esse sindicato, eu quero contribuir com isso. O trabalhador da Assembleia pode até diminuir o salário, por que ele não pode determinar isso? E também outro tema, que é o tema político, que nós estamos conscientizando, estamos fazendo uma cartilha e vamos capilarizar essa cartilha, trabalhador vota em trabalhador, para que a gente possa ter dentro do Congresso Nacional pessoas que tenham a nossa visão. Porque hoje você tem a turma da bala, tem 120 deputados, a turma dos evangélicos, a mesma coisa, e nada contra nenhum deles, não estou falando contra a religião. A turma do agronegócio, do mesmo jeito. Agora você vai ver a turma dos trabalhadores, aqueles originários do mundo sindical, você tem 10, 12 pessoas. Quando nós tínhamos, na época do Lula, 80, muitas vezes o Congresso até passava temas contra nós, como se com um trator. Hoje uma lambreta nos derruba. Todos nós temos a responsabilidade de ter um país cidadão participando da política, tendo candidatos originários das nossas bases, do chão de loja, do chão de fábrica, dos transportes, com aquele olhar, né, com lideranças expressivas, e que lá no parlamento possam impedir que uma série de temas sejam colocados a cada momento contra a classe trabalhadora. A possibilidade da mudança de governo, ela coloca uma grande expectativa em relação às reformas que foram feitas desde o golpe de 2016. Coloca a expectativa de se haverá a manutenção e ou mudanças radicais ou mudanças menores em relação à reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a PEC do teto dos gastos e várias outras políticas e políticas econômicas que vêm sendo implementadas. Pergunto, com relação à reforma trabalhista, qual é a estratégia que a UGT defende? Bom, no caso específico da reforma trabalhista, como eu disse, teve uma série de situações muito ruins para a classe trabalhadora, muito ruins mesmo, né? Mas só que nós temos que tomar alguns cuidados. Então, a UGT defende
que nós temos que utilizar o termo repactuar, não revogar. Utilizar o termo de debater e discutir com a classe empresarial, que com certeza vai interessar muito mais até a ela, classe empresarial, de ter uma adequação no mundo de hoje de uma estrutura legalista que rege todos os formatos da relação capital e trabalho de uma forma adequada, e não essa que diminui o rendimento. Tem muita gente na informalidade, precariedade. Então, essa reforma já demonstrou que ela não serviu para nada. Ela serviu apenas para iludir o povo brasileiro. Só que a nossa estratégia, isso você me perguntou como um GT, é utilizar, na realidade, formato e que possamos, em alguns temas, regrar algumas questões de comum acordo com a área empresarial, que essas mudanças, com certeza, vão dar muito mais efeito e do que chegar, não vamos revogar, vamos tirar tudo, vamos rasgar o que foi escrito, voltar em imposto sindical, porque aí nós vamos conseguir um número de inimigos de tal monta que poderá nos prejudicar. O que nós queremos realmente é repactuar, junto com a área empresarial e com o governo, uma estrutura adequada ao mundo que nós estamos vivendo, século XXI, com tecnologia altíssima. Nós precisamos de qualificação, nós precisamos de capacitação, nós precisamos de possibilidade de inclusão social. Milhões de pessoas estão no desalento. Então, nós precisamos construir isso de uma forma bem equilibrada, porque eu tenho certeza que ganharemos logo no primeiro turno essa eleição. Agora, esse giro sindical vai para um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da UGT, Ricardo Patá. O brasileiro diz, em geral, que não gosta de política e alguns ignoram que a inflação, o desemprego, os problemas de saúde e educação, eles têm relação com a política. A gente está num ano de eleição e a maioria das propostas da plataforma da classe trabalhadora depende de decisões políticas. Qual é a estratégia da UGT para influenciar a eleição de políticos comprometidos com a classe trabalhadora e eleger muitos homens e mulheres com esses compromissos? Na estrutura sindical, a área mais importante chama-se sindicato. O sindicato está junto com o trabalhador lá embaixo. Ele dá assistência médica, ele vai ver se faltou luz na casa dele, ele vai procurar ajudar, ele vai lutar pelos benefícios nas convenções coletivas ou nos acordos. O sindicato está lá próximo. Agora, compete às centrais sindicais a interlocução com os poderes constituídos. Nós temos que falar com o executivo, com o judiciário, com o parlamento. Esse é o nosso papel. E, sabedor desse papel e da nossa limitada possibilidade de influência, principalmente no parlamento, que é onde que nós podemos efetivamente participar mais, é onde nós estamos fazendo um trabalho junto aos sindicatos, para que os líderes dessas instituições se coloquem à disposição para participar da política, porque é na política que as questões se decidem. Tanto é que a reforma trabalhista que ocorreu em 2017 e ocorreu em 2016 com a saída da presidente Dilma, foi no campo político que foi lá decidido eliminar uma série de direitos nossos. É lá que se decide as questões do combate à pobreza, o combate à pandemia. Né? Nós, das centrais sindicais, trabalhamos demais e conseguimos interferir com o auxílio emergencial de R$600. Se não fosse o mundo sindical, as centrais sindicais especial, nós não teríamos R$600, e aqueles R$600 ajudou o Brasil a não cair demais. O Brasil caiu 4,3%, isso no seu PIB, e cairia mais de 9%. E é o que nós estamos fazendo, que comentei um pouco com você no segundo bloco, que é de que forma nós vamos conscientizar os trabalhadores dessa participação. Primeiro é se colocar à disposição aqueles que têm liderança, não é? Que saiam às ruas em nome
dos seus partidos políticos, né? O GT é plural, e nós valorizamos a política e queremos que as pessoas participem da política. Escolhe o seu partido, não é, de preferência o partido de centro-esquerda, de esquerda até melhor, e que vá à luta. E a outra é conscientizar o trabalhador, que é fundamental que, na hora sagrada, ele pôr o voto dele na urna, que esse voto seja dedicado àquela pessoa que vai olhar a sociedade de uma outra forma, a igualdade de oportunidade. O Brasil tem uma discriminação racial extraordinária. Não é? Essa questão de distribuição de renda já se fala há muito tempo, mas não é possível. Nós temos no Brasil 6 pessoas, nada contra a riqueza, o trabalho, mas 6 pessoas que a fortuna deles é maior do que metade do Brasil. 100 milhões de brasileiros não têm a riqueza de 6 pessoas, a soma deles. Então, as pessoas passando fome, no Brasil sobra alimento e o pessoal não tem o que comer. Então, essas políticas públicas, elas são construídas no parlamento, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. E, para isso, nós precisamos ter o nosso olhar. Tá, mesmo com diferenças políticas, diferentes histórias, as centrais sindicais elas têm se unido e têm trabalhado várias pautas comuns, e você destacou isso desde o primeiro bloco, de como as centrais têm trabalhado conjuntamente nos últimos anos, principalmente na situação da crise sanitária. Como você vê hoje essa unidade das centrais sindicais e qual você a avalia, como você avalia o futuro dessa unidade? Olha, a unidade é extremamente necessária, importantíssima, e nós estamos tendo essa capacidade e essa grandeza de compreender as questões trazidas de cada um. Não adianta querer radicalizar ou trazer certas questões que nós já sabemos que a sociedade não interpreta de uma forma como aquela que nós estamos escrevendo, para que a gente possa, juntos, dar um exemplo fundamental de mudança no nosso país. Se o movimento sindical consegue sentar à mesa com algumas diferenças e consegue construir uma unidade, como nós fizemos na Conclate, ou várias outras atividades conjuntas, o próprio 1º de maio, ela é muito relevante. Poderá realmente levar à vitória um conceito e um fator fundamental de ter na presidência uma pessoa que goste do povo, que trabalhe para o povo com paixão, não é? E com determinação, para que a gente possa superar essa grave situação que nós vivemos de pandemia, mortes, desalento, miséria. O Brasil é um país extraordinário. Nós chegamos já a ser a 5ª economia do mundo e voltaremos a ser um governo que tem essa compreensão de que políticas sociais elas ajudam muito ao crescimento. Franklin Roosevelt, 4 vezes eleito presidente, único lá nos Estados Unidos, nas crises graves que lá ocorreram, utilizou desse formato. Aqui só se pensa no mercado, só se pensa em números, só se pensa na direita. Nós temos que pensar no povo. Eu não penso nem direita nem esquerda. Nós temos que pensar no povo, nós temos que pensar no alimento, nós temos que pensar no emprego e nós temos que pensar no crescimento econômico. O Brasil é o país que mais reservas tem de minérios extraordinários. Tem petróleo, tem uma biodiversidade fantástica. E o que nós temos que poucos países têm, nós temos água. Daqui para frente, mais do que petróleo, mais do que minério, o que vai ser mais importante é água. E nós temos essa riqueza. E aí, então, é totalmente contraditório. Com tudo isso, toda a esquina, a gente vê gente com placa na rua, estou com fome, e assim por diante. Nós estamos trabalhando junto todas as centrais contra a carestia. E é exatamente esse trabalho que nós vamos fazer daqui até o fim do ano, é a demonstração de que não dá para morrer de fome e não dá para deixar de acreditar no Brasil com uma política importante através dessa unidade que nós estamos construindo. Patá, obrigada pela conversa, por toda a sua clareza, todo o seu esclarecimento a respeito das questões aqui que nós tivemos, que nós lhe perguntamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer em falar com você e falar com as pessoas que estão do outro lado da tela. Então, seguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.